Fala aí, galera! Hoje estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos passando por uma pandemia de coronavírus. E por isso, estamos tentando estabelecer uma quarentena dentro de casa para frear o avanço dessa ameaça, que não tem vacina e nem remédio ainda. Em função disso, resolvi falar sobre alguns filmes que podem nos ajudar a refletir sobre esse momento difícil que todos nós iremos passar. Hoje começa a quarentena da Comuna do Cinema. Primeiro peço a você que se inscreva no canal, acesse o sininho para receber as notificações. Diante disso, resolvi começar com esse filme, que é quase uma inspiração profética sobre o momento que estamos vivendo. E por que esse filme de 2011 se tornou um fenômeno em tempos de Covid-19? Uma incrível e impressionante coincidência, que a vida, nesse caso, imita a arte. Do diretor Steve Soderbergh, Contágio. O governador já chamou a Guarda Nacional, estão montando bloqueios. Estão fechando a Câmara de Comércio, o transporte público, até os caminhoneiros já paralisaram seu trabalho. Você sabe que as pessoas vão conseguir se locomover. É verdade. O serviço secreto colocará o presidente num abrigo secreto. O Congresso tentará trabalhar pela internet. Quando a notícia for divulgada, haverá uma corrida aos bancos, postos de gasolina, supermercados, pode imaginar. As pessoas vão entrar em pânico. O vírus vai ser o menor dos males. Vai ser o caos total. Temos que cuidar para que ninguém saiba, até que seja oficial. Essas coincidências impressionantes fazem Contágio o primeiro marco que não é uma estreia. O filme mostra a personagem de Gwyneth Paltrow voltando aos Estados Unidos de uma viagem a Hong Kong, infectando as pessoas à sua volta e morrendo logo em seguida quando chega à sua casa nos Estados Unidos. O filme mostra os impactos de uma epidemia e as consequências civilizatórias, políticas e científicas disso. Diferente do coronavírus, o MEV-1, as pessoas morrem muito rápido por convulsão para causar um impacto no espectador, para o enredo ficar mais dinâmico. Isso ocorre na maioria dos filmes de epidemia, embora a Covid-19 não seja brincadeira e o poder de contágio seja muito alto. Isso porque um vírus eficiente é aquele que não mata o seu hospedeiro rapidamente. Ele busca se replicar, sendo capaz de estabelecer uma relação com o organismo infectado, para continuar a se replicar e ser transmitido. Logo, o filme Contágio mostra isso de maneira mais rápida, trazendo uma pitada de suspense, tanto na maquiagem das pessoas que morrem, como no pânico causado à sociedade. O filme mostra as feiras de Hong Kong, com falta de cuidados sanitários à luz do dia. É impressionante, pois as recomendações para se lidar com o MEV-1 são as mesmas que estamos tentando aplicar para lidar com a Covid-19. Todos precisam ficar em casa para que o vírus não se espalhe, isolamento social. Todos precisam usar álcool gel ou lavar as mãos. Todos precisam evitar contato com outras pessoas e objetos contaminados, não podendo fazer aglomerações sociais. Há o fechamento de academias, museus, aeroportos, para que não haja contaminação. Poxa, eu vou ter que ficar em casa, sem tomar minha cerveja, sem encontrar com a mulherada e a rapaziada, parceiro. Que isso, amigo? Sim,
Compra cerveja e toma em casa, poxa. Não vou aguentar mesmo. Ih, é ruim, hein? Então você vai morrer. Simples assim. Que isso, rapaz? Só uma gripezinha! O vírus é transmitido pelo contato. Se você ficar andando por aí, circulando e entrando em contato com outras pessoas, você vai pegar o vírus e vai morrer. Ih, tá repreendido. Todos também utilizam máscaras como forma de proteção. Alguns usam luvas. Tem que se evitar de tocar o rosto com as mãos sujas. Higienizar as roupas antes de entrar em casa. A luta por mantimentos e os possíveis saques devido à pandemia. O fechamento de fronteiras para poder haver uma quarentena. A luta dos profissionais de saúde que desafiam a morte, representadas pela Kate Winslet, que morre desamparada, mas tentando salvar vidas, porque falta leitos e transporte para o hospital. As covas coletivas, em menos de um mês, o MEV-1 toma conta do mundo. Diferente da Covid-19, que levou alguns meses para se propagar. O mundo sai numa corrida contra o tempo para a produção de uma vacina ou remédio. Qualquer semelhança com a realidade é uma impressionante coincidência. O filme também mostra a questão da ansiedade para o fim da epidemia, mostrando o desgaste e o tédio que isso causa nas pessoas. Isso tudo bem retratado pela filha de Mitch, interpretado por Matt Damon, que deseja reencontrar o namorado, mas é preservada pelo pai. Isso faz a gente refletir sobre a questão do tempo, do desespero, em função de uma epidemia e o desgaste que isso causa dentro de uma sociedade. Uma pandemia se alastrando por todos os continentes. O mundo dependendo mais da atuação do Estado. O Estado precisando intervir mais na economia para que a população não fique refém dos desmandos da indústria farmacêutica, das empresas que fabricam materiais hospitalares e de proteção, que estão em falta e que pela sua falta fazem as pessoas adoecerem pela dependência desses materiais. Os lobbies comerciais para a fabricação da vacina. E quando a vacina surge, ela cai nas mãos de uns poucos privilegiados, antes de ser destinada a toda a população, mostrando a desigualdade social no acesso a uma cura e à saúde no mundo. O filme mostra grandes atores, porém sem grandes atuações extravagantes, com exceção de Jude Law, que interpreta o personagem de um blogueiro que explora e se aproveita da doença para ganhar visibilidade, exatamente porque previra o fato muito antes, fazendo uma crítica à morte da mídia impressa no mundo, ressaltando o poder das mídias sociais, do controle e da manipulação, da disseminação da informação. Se ela existisse hoje, com certeza seria o YouTube. Tudo isso relacionado com avalanches de informações e superstições e boatos em torno do vírus, que hoje poderia ser chamado de fake news. Esse personagem mostra como a mídia sensacionalista lida com o fato e como empresas e corporações se aproveitam da pandemia para lucrar com a doença. Nos Estados Unidos, por exemplo, por não haver um sistema público de saúde, as pessoas ficam entregues ao endividamento e à falta de recursos. É o que faz justamente a personagem Lohane, interpretada pela atriz Monique Gabriela, a procurar Alan, oferecendo dinheiro a ele por o mesmo estar pregando ter uma cura para a doença. Só que nesse caso é uma falsa cura, que seria nesse caso a cloroquina do filme, só que no filme é chamada de forsythia. Porém, a diferença é que no filme a forsythia realmente é um falso remédio, um placebo, diferente da cloroquina, que é um remédio que é realmente receitado para certas doenças, mas que para a Covid-19 não há ainda uma comprovação científica. E muitos estão tratando a cloroquina e vendendo ela como se fosse uma cura, o que ainda não é verdade. Inclusive, há casos até de efeitos colaterais, o que é muito perigoso. Apesar da pandemia ser retratada no filme de modo que a vida imite a arte, não gostei da forma como a personagem de Gwyneth Paltrow foi retratada no filme.
como uma mulher que viaja, se infecta, mas que também ao mesmo tempo comete adultério. Isso meio que traz um discurso de que o vírus se dá porque ela traiu subliminarmente, colocando a mulher como impura sobre o viés moralista. Achei desnecessário, porque ela não pode ser simplesmente uma mulher que viaja a negócios, tem uma estrutura familiar sólida e se contamina simplesmente pelo vírus de maneira aleatória. Porque ela tem que ser a adúltera. O filme se torna quase didático em mostrar como o vírus se propaga em superfícies e objetos, parecendo até que o filme foi gravado um ano após a essa crise do coronavírus que estamos vivendo. O sequestro da funcionária do OMS, de modo ao povoado chinês obter a vacina, só mostra uma tentativa estadunidense de se afirmar no filme. Embora os Estados Unidos sejam abalados pela pandemia, tanto na ficção como na realidade, a resposta do país em ambas as situações é completamente diferente. A resposta dos Estados Unidos da ficção é diferente da resposta dos Estados Unidos da realidade. E não, precisamente, a China precisará da OMS e dos Estados Unidos para entrar no início da fila da vacina. No filme, os Estados Unidos se preocupam em salvar o mundo e encontrar uma cura para a doença. Já no mundo real, os Estados Unidos fazem uma compra predatória para conseguir equipamentos de proteção e respiradores, só se preocupando em proteger o seu próprio território e o seu próprio umbigo. Os réus mostram a fragilidade de seu país pela falta de insumos e equipamentos e pela incapacidade de seu sistema neoliberal de lidar com a doença, até porque a saúde lá é privada. No filme, isso é colocado de maneira sutil, mas nós aqui, ao avaliarmos um filme, temos que olhar além da primeira camada de uma história e de um enredo. Inclusive, os equipamentos e respiradores são repassados para a iniciativa privada, pois não há um sistema único de saúde nos Estados Unidos. Porém, uma coisa é clara, tanto no filme como na realidade. Quando essa vacina surgir, vai haver uma luta para quem vai usar ela primeiro. Quem usará ela primeiro? E terá o privilégio, num sistema que vivemos, com certeza quem pagará mais. E qual país e quem pagará mais alto para ter acesso à vacina? No filme, o MEV-1 deriva de uma contaminação causada pelo contato de um morcego com um porco, que infecta um ser humano que come aquela carne de porco. Em algum lugar do mundo, o porco errado encontrou o morcego errado. Já no caso do coronavírus, em algum lugar do mundo, o pangolim errado encontrou o morcego errado. Em ambos os casos, não há nenhuma arma biológica feita em laboratório, nenhuma superstição. Tudo ocorre em função de uma mutação natural. E a partir disso, os governos podem tentar se resolver politicamente ou até se aproveitar politicamente disso. O filme mostra como o mundo será após o coronavírus, com pessoas tendo que usar pulseiras de identificação para poder entrar em determinadas lojas e comércios e departamentos sem contaminar aqueles ambientes. Todos vão ter que ter uma prova de imunidade, mostrando que você está imunizado ao vírus como se fosse uma identidade. Conclusão: Contágio é um filme extremamente realista, que mostra como seria o mundo e os Estados Unidos lidando com uma pandemia. Porém, como é uma obra cinematográfica, fica na superfície. Não adentra como cada país em seus sistemas lidam com a pandemia. Até porque não se propõe a isso. Porém, não podemos deixar de observar que o fato da saúde nos Estados Unidos ser privada, tudo isso que tem origem em um sistema neoliberal, faz com que os Estados Unidos tenham uma grande dificuldade de sair dessa pandemia. Assim como está ocorrendo na realidade. O fracasso de um sistema neoliberal em lidar com uma pandemia é muito grande, pois ficamos dependendo muito do privado e aí, nesses momentos de catástrofes, de epidemias, precisamos de uma atuação mais forte do Estado, em socorro à população desses países. O fracasso disso tem origem não haver um sistema público de saúde, devido a uma política de Estado mínimo.
como o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos se tornou o epicentro da doença. Porém, o contágio nos mostra que conseguiríamos passar por isso depois de um tempo. Esperamos que, nesse caso, a vida também imite a arte. Que a gente consiga sair dessa pandemia como pessoas melhores, melhores seres humanos e muito mais solidários. Que a gente consiga ter criatividade para lidar com a quarentena e que a gente não caia na barbárie, que é mostrada no filme. Porém, estamos aqui, lidando com um vírus que vimos na ficção e que se tornou real, com poucas diferenças. O que faremos? Quantas vezes o cinema e a arte, de modo geral, terá que prever acontecimentos como esse? A arte tem esse poder devido à inspiração. Quantas vezes vamos ter que ver isso para que a gente tenha que aprender? Para que tenhamos cuidado com nossos ecossistemas e com cuidados higiênicos e sanitários ao manipular os alimentos. Será que aprenderemos essa lição? Que vem do cinema e agora adentra a nossa vida? Será que o mundo vai entender que é necessário que haja um sistema público de saúde em cada país para atender as populações mais carentes? Será que a gente vai aprender que o nosso sistema público de saúde, apesar de todos os problemas, é o que está até nos segurando nesse momento? Viva o SUS! Graças a ele, existem pessoas que estão nos hospitais lutando pela vida. Pessoas que talvez, se houvesse uma saúde totalmente privada, já estariam mortas. Será que vamos aproveitar da sétima arte somente os itens tecnológicos de Jornadas nas Estrelas? Ou vamos fazer algo de útil para que a gente se torne uma humanidade melhor depois dessa pandemia? Logo deixo a vocês com essa indagação. Que sejamos como aquela doutora no final do filme que descobre a cura para a doença e depois isola o vírus dentro de um laboratório, junto com todos os outros, e que vai embora ao fechar da porta de um passado sombrio que nos marcou. Porém, com mais experiência, mais força e mais coragem. E termino com uma mensagem atual, gravada pelos atores do filme, reunidos pelo diretor, para criar uma mensagem de apoio ao isolamento durante o período que estamos passando da Covid-19. Meu nome é Jacques Soares, e essa é a quarentena da Comuna do Cinema. Com quarentena e após a quarentena, estamos aqui. Aqui, o cinema resiste. You're going to hear from us has been vetted by public health experts and scientists. A pandemic means that the virus is everywhere, but it won't be every place at the same time. We all want a cure, but the health of our society is in your hands. It needs us to survive. Let's not give it any help. Here is what you can do now. Wash your hands like your life depends on it. Social distancing. It means 6 feet away from another person. It is a choice, but it is a choice we all have to make together. And scientists and doctors are the people we need to be listening to right now. If there are elderly or vulnerable people near you, let them know you are there to help. Other generations have been asked to do extraordinary things. We can beat this thing together just by staying apart. Please just stay home. Till we have a vaccine or a cure, we need to be that for each other. Starting now.